graça e a paz, queridos irmãos, que Deus te abençoe, que Deus possa encher sua vida de toda alegria, de sustento, de força. Eu oro sempre, gosto muito de orar o Pai Nosso, essa oração que o Senhor nos ensinou quando diz: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, não é verdade? Que o Senhor te sustente nas tentações, que o Senhor te livre do mal, te livre dessa enfermidade que está aí pairando, né? Essa pandemia, que te livre do mal, que te sustente no meio das tribulações, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos hoje falar sobre Lucas 6, 46 a 49. Lucas capítulo 6, versos 46 a 49. Abra lá sua Bíblia. Deus tem algo a falar conosco hoje. O texto aqui fala sobre os dois fundamentos, né? É o mesmo texto que se encontra em Mateus, no capítulo 7, do verso 24 a 27. O Senhor começa dizendo assim no verso 46: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Pai Santo, fala conosco através da Tua palavra. Venha, Senhor, trazer consolação, venha trazer paz, edificação aos corações. Que a Tua palavra nos conduza ao centro de Tua vontade, para que venha o Teu reino e se cumpra todo o Teu desejo, toda a Tua vontade nas nossas vidas, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém e amém. Pois é, então o Senhor, Ele fala sobre esta questão da construção de uma casa sobre a rocha. Como eu disse, esse texto também se encontra em Mateus, no capítulo 7, 24 a 27, e é importante nós frisarmos aqui o contexto em que o Senhor falou estas coisas. Ele vem falando sobre isso aqui em Mateus. Ele diz assim no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. E em seguida ele fala que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os dois textos são textos, que falam das mesmas coisas de maneira diferente. Aqui Lucas traz um resumo, dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Esta palavra foi com ela que o Senhor encerrou o Sermão da Montanha. É o famoso Sermão da Montanha, que está aqui, em Lucas, também falando sobre as mesmas coisas do Sermão da Montanha, da vingança, do jejum, do amor ao próximo. Fala aqui no capítulo 6 das bem-aventuranças, mas obviamente o Sermão da Montanha ele é mais completo em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então é nesse finalzinho do capítulo 7 de Mateus, como aqui também em Lucas, que o Senhor fecha com esta fala. De que adianta eu ter falado todas estas coisas, todos esses ensinos, Foi assim, o Sermão da Montanha é algo maravilhoso, mas ele diz no final: de que adianta eu falar todas estas coisas se vocês não as colocarem em prática? De que adianta? E aqui em Lucas tem uma coisa muito interessante no texto que nós lemos, que o Lucas, ele diz assim para nós. Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. 3 coisas que o Senhor fala aqui. Todo aquele que vem a mim. Primeiro passo, ir ao Senhor. Ele nos convida a vir a Ele, Ele diz para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que coisa boa, Eu sempre digo assim, que todo mundo quer um Salvador, mas nem todo mundo quer um Senhor. Todo mundo quer alguém que alivie as suas cargas, que resolva os seus problemas, alguém que te proteja, que te guarde, que te cure. Aliás, esse é o sentido da palavra salvação, A palavra salvador, aliás, salvação, que é sozo, no Novo Testamento, em grego, sozo, ela é, em vários textos que ela aparece como salvar, mas também aparece como curar, libertar, livrar. Sozo, ele às vezes é traduzido desta forma, como curar. Olha só, todo mundo quer isso, todo mundo quer um Salvador, todo mundo quer alguém, todos desejam esse Deus que faz por nós, não é verdade? Esse Deus que cuida de nós, que resolve os nossos problemas. Eu digo que muitas pessoas, elas não entregam suas vidas ao Senhor, entregam os seus problemas ao Senhor. Entrega, a Bíblia fala lá no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que essa pessoa entendeu ali como caminho não é bem caminho, não. Ela entrega ali quando elas estão, acontece isso demais, Quando as pessoas estão passando por lutas, passando por necessidades, Assim, às vezes uma enfermidade grave, coisas que angustiam a alma, as pessoas aproximam-se de Deus, se achegam ao Senhor, estão ali, jejuando. Nossa, eu digo assim que essas pessoas ficam verdadeiros santos, Jejua, não falta no culto. Se falar que vai ter vigília, vai na vigília. Se falar o que falar para fazer, faz. O tempo inteiro essa questão, As pessoas querendo fazer por merecer uma graça do Senhor, enquanto que graça, ela é imerecida. O Senhor é bom.
Mas as pessoas não. O ser humano é muito arrogante nesse ponto. Até nessa pretensa humilhação, essa presunção, desculpe, de humilhação ali, de devoção, na verdade estão ali barganhando com o Senhor. Muitas vezes é isso que acontece. Por quê? Porque quando alcançam aquelas coisas que desejavam, depois some. Desaparece, nunca mais vem. Quantas pessoas já passaram ali pela igreja com problemas graves e que, pela misericórdia do Senhor, pela graça dele, foram curadas, alcançaram suas bênçãos e depois nunca mais voltaram. Nunca mais. Pois é, as pessoas querem esse Deus bom, e ele é bom mesmo. Esse Deus bom que nos ajuda, que nos protege, que nos sustenta, que nos cura, mas eles querem um Salvador. Mas quando se diz de um Senhor, quando fala de um Senhor das nossas vidas, aí a história é outra. É o que Jesus está dizendo aqui, que todo aquele que vem a mim, é um passo. Eu me lembrei agora aqui daqueles 10 leprosos que foram ao Senhor. O Senhor curou os 10. Apenas um voltou. E quando este um voltou, Jesus disse assim, mas não eram 10 os que foram curados? Só você voltou? Ele disse assim, filho, a sua fé te salvou. Opa! A fé dele salvou. Ele voltou. Ele voltou para adorar. E a Bíblia fala que ele adorou o Senhor. Adorou o Senhor. Se lançou aos pés do Senhor. Voltou para ele. Voltou para honrá-lo. Voltou para servi-lo. Voltou cheio de gratidão ao Senhor. Uau, que coisa linda, não é verdade? O Senhor diz isso, todo aquele que vem a mim, primeiro passo. Segundo passo, e ouve as minhas palavras. Pois é, não é? Temos ouvido as palavras do Senhor. Ouvido com que ouvidos? Com que ouvidos temos ouvido as palavras do Senhor? Com que ouvidos você está ouvindo esta palavra agora aqui, que está sendo trazida para a sua alma? Com que ouvidos? Isso é tão importante. Quero te dizer que é um questionamento que em todo tempo eu faço a mim mesmo, porque reconheço em mim, né, tantas tendências malignas, não é, dessa natureza caída que tentam roubar de mim as verdadeiras motivações. Me enganar. A Bíblia fala isso, que enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com a gente mesmo. Não é? Às vezes a gente fica preocupado com o outro, tomar cuidado com os outros. Acho que a gente tem que ter mais cuidado com a gente mesmo, com as ciladas, as autociladas, né? Os auto-enganos, as bobagens que nós fazemos com a gente mesmo, enganando a si mesmo. Uau, que coisa tremenda, não é? Com que ouvidos nós temos ouvido o Senhor? Com ouvidos de sede mesmo, temos tido sede de conhecer os caminhos do Senhor? Ou temos ouvido por ouvir? Às vezes por respeito, ouvimos por religiosamente, né? Eu digo assim, tem muito crente que é crente calango. Calango, eu já falei, acho que eu já falei aqui nesses vídeos, que calango é o melhor bicho que você pode ter, até para você conversar. Calango é igual psicólogo, né? Ótimo. Calango, você vai falar com ele assim, tudo que você falar com ele, ele vai balançar a cabeça assim. Então você vai perguntar, ô Calango, você me acha bonito? Ele vai falar assim, ó. Você acha que eu estou certo? Ele vai falar que você está certo. Calango sempre está balançando a cabeça assim. Tem uns irmãos na igreja também que a gente está lá pregando, eles ficam assim balançando a cabeça. Até que lá na minha igreja, eu já falei isso tanto, que ninguém balança mais a cabeça.
Às vezes eu olho para os irmãos e até fico assim, gente, podia alguém balançar a cabecinha aí, né? Dando uma concordada, né? Mas não, o povo lá já fica até assim, ó, né? Estático, acho ótimo isso. Pois é, que bom, sabe? Mas assim, tem muita gente que fica ali ouvindo por ouvir, mas não com os ouvidos que o Senhor quer que nós o ouçamos. Aquele que vem a mim e que ouve as minhas palavras e as pratica. Olha que coisa maravilhosa. Ouvir as palavras do Senhor e colocá-las em prática. Mas por que nós vamos colocá-las em prática? Porque vem do Senhor. Vem do Senhor, vem da palavra do Senhor. Nós entendemos, dizemos continuamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós nos achegarmos à palavra de Deus, nós temos que nos achegar à palavra de Deus com esse desejo no nosso coração de conhecer os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós vamos orar, vamos buscar, né, de Deus uma direção. Para quê? Para que Deus fale conosco e nós coloquemos em prática aquilo que nós ouvimos. Entenda isso. Quero que você entenda uma coisa. Quero que você entenda o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, 9. Isso é muito forte. Romanos 10, 9 diz o seguinte para nós. Ah, Jesus, aleluia. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação, entenda isso, ela é o resultado do senhorio de Cristo na sua vida. Eu vejo assim aquela cena ali de Lucas, quando Lucas fala sobre aqueles dois bandidos que foram crucificados junto com o Senhor, juntos com Ele, é verdade. Um deles escarnecia muito, mas o outro até repreendeu. Ele não fez nada, ele está aqui sem culpa e nós estamos aqui porque merecemos. Ele vira para Jesus e diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uau, que coisa maravilhosa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta é uma forma de confissão de senhorio. Quando ele nos ensinou a orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ele nos ensinou isso, a declararmos o seu senhorio, o seu governo sobre a nossa vida. A palavra Senhor, no grego, ela é Kyrios. Kyrios. Tenho aqui, eu busquei ali no dicionário grego, diz assim, aquele Kyrios, quer dizer supremacia. Olha que coisa linda. Aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor. Essa é a tradução da palavra Kyrios, que é a palavra usada para Senhor no Novo Testamento. O que possui e dispõe de algo. Proprietário, aquele que tem o controle da pessoa. O mestre. Ah, que coisa, hein? Então, assim, esse é o sentido da palavra Kyrios, atribuída ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Essa é a confissão que nós temos que fazer. E essa confissão, obviamente, ela é seguida da nossa prática, daquilo que nós fazemos. Entenda, a salvação, a salvação está no caminho. Pregamos sobre isso, sobre a porta estreita. Está aí no vídeo. Depois você encontra esse vídeo, acho que foi agora no domingo que pregamos, sobre a porta estreita, o caminho apertado, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz aqui isso para nós. Ele diz para nós que se nós
ouvirmos as palavras dele e nós as colocarmos em prática, praticar a palavra, sair do modo teórico para o modo prático, acreditar na verdade que nos está sendo ensinado. E eu sempre digo isso, que aquilo que a gente faz mostra o que a gente crê. São as nossas ações que revelam a nossa fé. É o que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Está escrito na carta de Tiago. Então, a fé sem obras é morta. Então, nós vamos mostrar a nossa fé, aquilo em que acreditamos, através daquilo que nós fazemos. Então, é muito claro isso, é muito lógico. Este é o caminho da salvação, a submissão à vontade de Deus. E o Senhor Jesus diz isso, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está escrito lá em Mateus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus aqui em Lucas diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Se você não põe em prática a palavra do Senhor na sua vida e tem, como diz o Salmo 119, a palavra de Deus como a luz para o seu caminho, como poderá o jovem conservar puro o seu caminho, observando-o segundo a palavra? É isso que está escrito. Essa é a verdade que nós temos que crer e colocar em prática nas nossas vidas. Tomar a palavra do Senhor e colocá-la em prática, como aqueles que se submetem ao senhorio. Jesus diz aqui para nós isso. Ele diz que quem não coloca a palavra em prática, só ouve, fica ouvindo, mas não coloca em prática. Gente, eu conheço muita gente assim. Tem uma dificuldade de colocar a palavra em prática. Porque eu não entendo. Por tantas coisas que falam. Meu Deus, a palavra é tão simples. Sabe, não entende muitas vezes, porque não concorda. Quantas vezes eu já vi isso? Quando a gente prega, então, sobre perdão, você fala sobre perdão, eu falo, nossa, já vi isso demais. Você está pregando sobre perdão, aí tem sempre uns irmãos que ficam assim para os outros, assim, é difícil, né? É difícil. É difícil, né? Não, mas outros dizem assim, é porque o senhor não sabe o que eu já passei. Difícil, né? Pois é, difícil. Para isso que tem a graça, meu filho. Para isso tem a oração. Para isso que a gente, assim, se a gente esbarra em alguma barreira na nossa vida, então a gente vai para o joelho, a gente vai para a presença do Senhor, porque a gente precisa. Ele disse isso para nós, sem mim nada podeis fazer. Então a vida cristã, preste atenção nisso, a vida cristã, ela é vivida no poder de Deus. A nossa fé não está apenas, nas palavras, mas o Senhor disse que as minhas palavras são espírito e vida. As palavras do Senhor são poderosas. A palavra do Senhor é poderosa para transformar vidas. Então, querido, creia e ponha em prática. Porque se você pôr em prática, você está construindo uma vida sobre uma rocha. Uma rocha, sabe? Aqueles alicerces ali fincados na rocha, inabaláveis. Pode vir chuva, tempestade, pode vir o que for, cai tudo, mas aquela casa ali permanece. Foi o que o Senhor disse. 10.000 cairão à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas os que esperam no Senhor, eles permanecem inabaláveis. Está lá no Salmo 91. Você não vai cair, porque você firmou sua casa, sua vida sobre a rocha. Como? Através da prática da palavra. E quem pratica a palavra? Aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus. Esses estão no caminho da salvação. Mas o que ouve a palavra
e não a pratica. É como alguém que está construindo casa na areia, meu filho. Aí vai cair. Tem jeito não. Às vezes eu chego assim, vejo umas obras assim que você olha e fala, isso não vai durar. Não vai durar. Se você olhar isso, né, uma casa construída sem alicerces, uma casa mal construída, não vai durar, vai cair. Quando vier a chuva, um ventão, né? Ela cai mesmo. Aí a gente vê caindo um monte de coisa mal construída aí, não é verdade? Pois então, também um monte de vida mal construída. Um monte de vidas aí que estão aí desabando e que depois ainda coloca a culpa em Deus. Meu Deus do céu. Nós precisamos entender uma coisa. Que a maioria dos nossos problemas é o resultado do nosso governo sobre nossas vidas. É isso mesmo. Quando você governa a sua própria vida, você governa debaixo das suas limitações, vamos assim dizer. E eu já reconheci isso, que eu não sou capaz de conduzir a minha vida da forma como eu quero que ela seja. Não sou capaz. Deus é poderoso para isso. Então me rendo ao Senhor, me rendo à sua vontade, me rendo ao seu governo e digo, vem Senhor e faz em mim a tua vontade. Essa tem que ser a sua oração, a minha oração, em todo o tempo. Senhor, faça a tua vontade. Quero ouvir a tua vontade. Tem muita gente que ora assim, Senhor, faça a tua vontade. Mas aí, mas qual vontade, né? Ele não procura conhecer a vontade de Deus, fica falando assim, foi vontade de Deus isso, é vontade de Deus isso. Às vezes nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus, é resultado das nossas próprias ações. Quantas vezes você já viu, né, pessoas assim, que fazem coisas erradas e depois ainda fica botando culpa em Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor deixou que acontecesse isso? Aí a moça vai lá e tem, né, um caso com um rapaz e acaba ficando grávida, e quando fica grávida fica chateada com Deus ainda. Por que o Senhor deixou ficar grávida? Né? Sai aí, o filho sai com más companhias, está em lugares, né, inadequados, com pessoas perigosas, e depois tem lá uma confusão, às vezes um tiroteio, mata o rapaz, e aí a mãe fica lá, o pai, dizendo, por que Deus deixou isso acontecer? Olha onde é que ele estava. Olha com quem ele estava andando. Que caminho é esse? E ainda fica dizendo, foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus, nada disso não, gente. A gente tem que colocar a cabeça no lugar. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, aí eu creio que aquilo que está escrito lá em Romanos 8, 28 acontece. Todas as coisas, né, cooperam, concorrem, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo sua vontade e o seu propósito. Então é isso, queridos. Sabe? O Senhor hoje, Ele vem falar conosco. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. É o que o Senhor vem falar com a gente. Para que nós possamos nos alinhar à vontade dEle. Estamos nele, viemos a Ele, estamos ouvindo as palavras dEle. Agora vamos colocá-las em prática. Vamos buscar na palavra do Senhor aquilo que é o conselho de Deus para as nossas vidas. E eu creio que fazendo isso, sua vida será uma bênção. Sua vida será aquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mas os caminhos de vida estão no Senhor. Ele é a vida. Glória a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que essa palavra possa, de alguma forma, ter te abençoado. E se te abençoou, que você, então, mande essa palavra para outras pessoas, manda o link, faça inscrição, se você não é inscrito no canal da igreja, faça inscrição para que toda vez que sair um novo vídeo, você receba a notificação, aí você clica aí nas notificações do sininho
e leva essa palavra para outras pessoas, copiando o link e enviando para os seus amigos e irmãos. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e sempre. Deus te abençoe.